Olá, sejam bem-vindos ao canal Plant. Me chamo Moana e o vídeo de hoje é sobre a orquídea borboleta ou Phalaenopsis. A orquídea Phalaenopsis é uma orquídea de origem asiática. Essa orquídea, conhecida como orquídea borboleta, ela é famosa não só no Brasil, como também no mundo. E ela é uma das orquídeas mais comercializadas. Por que elas são conhecidas como orquídeas borboletas? Devido ao formato da sua floração, que tem o formato de uma borboleta. Essa orquídea, elas são chamadas de orquídeas monopodiais. O que significa? Significa que é uma orquídea que apresenta apenas um ponto, ela tem um ponto de crescimento, ou seja, o centro. Então, a partir do centro, crescem as folhas. As folhas são grossas e são carnudas, pois elas contêm a função de reservar nutrientes. Diferente das orquídeas que são sinodial, que são orquídeas que contêm pseudobulbos, que são estruturas responsáveis por reserva de nutriente. Já a Phalaenopsis é uma orquídea que não apresenta os pseudobulbos. Elas apresentam apenas um ponto de crescimento. Nós chamamos esse ponto de crescimento a coroa, o centro. Esta orquídea, por isso que é muito importante o cuidado com as folhas e também o cuidado com as raízes. A partir disso, vou dar algumas dicas para vocês para cultivar essa orquídea, que é uma orquídea muito resistente, de fácil cultivo, mas que também apresentam algumas características e algumas dicas que são muito importantes para você que ama estas orquídeas. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos e também curtir e deixar o seu comentário. A dica número 1 é a dica para o cultivo destas orquídeas em vaso. Então é essencial que essas orquídeas elas sejam cultivadas em vasos transparentes, pois essas plantas da espécie Phalaenopsis, elas apresentam as raízes verdes. Estas raízes fazem a fotossíntese, não só as raízes, como também as folhas. Então é essencial que o vaso seja transparente para que as raízes possam realizar a fotossíntese. Uma característica muito interessante é que a partir do uso deste vaso transparente é possível a gente avaliar o momento ideal de regar. Se as plantas estiverem com as raízes verdes, isso significa que ela está bem hidratada, que está muito bom e não precisa regar. Se as raízes estiverem brancas, marrons, significa que é hora de regar. Essas plantas, elas gostam de umidade, mas elas não gostam de muita água. Por isso, não é essencial regar todos os dias. Então, a partir dessas dicas, vamos utilizar então um vaso transparente para o transplante de uma orquídea Phalaenopsis. É importante utilizar um vaso transparente, como eu disse, devido ao cuidado com as raízes e também com as folhas. Esta planta, e é interessante observar, que ela apresenta raízes grossas. Então, para o cultivo de orquídeas com raízes grossas, utilizamos substratos grossos. Para o cultivo de orquídeas com raízes finas, utilizamos o substrato fino. É uma dica muito interessante. Esta orquídea, como apresenta raízes grossas, vamos utilizar substratos grossos, como por exemplo, vamos utilizar carvão. Vamos utilizar também casquinha de coco. Este coco é conhecido como gueiroba, mas quem não tem esse coco pode ser casca de macadâmia, pode ser também casca de açaí, casca de qualquer outra coisa que você tiver em casa. Não precisa ser necessariamente essa casquinha aqui.
Usamos também chips de cascas de gueiroba, mas também podem usar chips de coco, que é muito utilizado. E também pedras, para auxiliar na drenagem, né, da água. E é importante, pode utilizar também brita, é importante serem pedras da coloração branca, pode ser também preta, mas as brancas, elas não retêm tanto calor como o granito preto. Mas pode ser também granito preto que você tiver em casa, pedra mesmo coletada no seu jardim, enfim. É importante esses 4 substratos. Como será feito? Então nós vamos colocar aqui dentro do vasinho, vamos colocar um pouco, né, de pedra, que vai auxiliar aqui, né, a drenagem da água, porque essa orquídea ela não gosta, né, muito de água. Vamos colocar um pouco do carvão, um pouco de casca de coco e vamos colocar então essa orquídea aqui. Elas gostam de ficar bem firmes, então é importante que a gente coloque elas de uma forma que elas fiquem bem firmes. E a gente vai adicionando, né, esses chips aqui no meio das raízes, junto com as cascas. Esse substrato, nós mesmos que produzimos, mas existem vários outros substratos comprados muito bons, que podem ser utilizados também para o cultivo, né, dessa e de outras orquídeas. Então aqui, né, a gente colocando aqui. Então, assim, de uma forma que ela fique bem firme, tá vendo? Com as raízes, né? É fácil de visualizar as raízes. Quando as raízes forem se desenvolvendo, a gente consegue visualizar elas, certo? Então daqui a um tempo a gente vai observar como é que foi o crescimento dessa orquídea nesse meio. Lembrando que elas não gostam, né, de muita água. É importante apenas regar o suficiente para hidratar as suas raízes. Outra dica muito importante para essa orquídea: não se deve deixar águas empoçadas aqui no centro da coroa. Por quê? Porque esta água empoçada no centro da coroa, né, ou seja, no centro aqui da planta, vai apodrecer a sua planta, as folhas vão ficar feias. Isso eu vou falar em um próximo vídeo. Então é essencial que regue, mas que não deixe água empoçada. Muitas vezes você acha, uma orquídea parece uma bromélia, então eu vou deixar água empoçada. Não pode, elas não gostam, tudo bem? Então essa é a dica para um transplante em vaso, que é uma dica simples, né, de analisar bem as folhas, as raízes e utilizar vaso transparente e também alguns substratos grossos, pois a raiz dela é grossa, para o cultivo dessa planta em vaso. Outra dica é quando você precisa ou quer fixar, né, esta orquídea em alguma árvore ou então em alguma madeira, né, que você tem interesse. É uma dica muito importante. Como essa orquídea, né, ela não pode armazenar água no centro aqui, né, da sua coroa, no centro aqui das folhas, você não pode transplantar ela assim. Porque no momento que você transplanta ela, né, voltada com as folhas voltadas para cima, que é o que a maioria das pessoas fazem, a água da chuva vai acumular aqui. E isso vai proporcionar, né, o apodrecimento do seu caule. É essencial que você transplante ela verticalmente, para que não acumule água no centro da sua coroa. E a água, então, né, ocorra uma vazão aqui pelas folhas, não acumulando água. Então é essencial que se transplante de uma forma vertical. Uma outra dica é utilizar para fixar essas orquídeas em troncos ou árvores, utilizar, por exemplo,
ao invés de barbantes, utilizar aqui um tecido como uma camiseta velha, alguma coisa que você tem em casa, porque esse tecido, ele não machuca as raízes, não estrangula as raízes, deixando de uma forma firme, mas que dando estabilidade para a orquídea sem a machucar. Então é uma dica muito interessante aqui. Eu sempre utilizo um pedaço de uma camiseta velha, de um lençol, para fixá-las, né, nas árvores. Então aqui, e aí a gente vai usar outro aqui, né, para fixar bem essa orquídea de uma forma vertical mesmo, para não acumular água. Né? Essas foram algumas das dicas para o cultivo de Phalaenopsis, tanto em cultivo em vaso, como também em cultivo fixado, tanto em árvores quanto em troncos. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e deixar os seus comentários e também dúvidas. O nosso muito obrigado e não se esqueça de acompanhar os nossos próximos vídeos no Plant, Universo das Plantas.